Ivone, muito pouco tempo que a senhora já está aqui no Ministério Mudança de Vida, mas neste curto tempo a senhora já conseguiu obter algumas vitórias praticando uma fé viva no ministério. Pode nos contar, por favor? Posso sim. Eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida há 1 ano e 4 meses. A minha trajetória aqui iniciou-se, na verdade, quando eu, através de uma amiga, que sabia que eu era espírita durante 20 anos. E eu manifestava essa fé grandemente nesse local, achando que eu estava buscando a Deus, que era algo que realmente eu queria encontrar Deus. Eu achava que eu estava no lugar certo. E eis que uma amiga de infância, conversando comigo ao telefone, despertou para algo que no coração dela sentia que eu não estava bem. E sugeriu a mim que viesse até a minha casa para que ela pudesse conversar comigo, mas na verdade ela veio já pedindo no coração dela para Deus que tocasse no meu coração para me plantar em algum lugar. E eis que ela me plantou num local, numa igreja. E naquele dia que ela me levou, eu não compreendi. Mas eu sei que Deus sabe de todas as coisas e Ele fez isso para me salvar. Porque eu creio que eu estava perdida, quebrada, em cacos, né? Mas como Ele fala na palavra dele, Ele é o oleiro, né? E eu sou o vaso dele. E eu acho que Ele queria fazer de mim um novo vaso. E é o que Ele está fazendo, né? Me transformando numa nova criatura. E aí, então, comecei a manifestar essa fé. E conversando com uma amiga de trabalho, nós trabalhamos numa instituição hospitalar. E essa minha amiga se manifestou assim, emocionalmente, assim, abalada quando soube, né, o que tinha acontecido, que essa amiga tinha se manifestado, né, para me colocar na fé, porque ela disse que ela tinha se batizado depois de 14 anos aqui no Ministério Mudança de Vida. E que no coração dela o Espírito Santo falou com ela que era para falar comigo. Mas ela, por covardia, por ver que eu era tão convicta naquilo que eu dizia que era a minha fé, ela se acovardou e não falou nada. Mas ela ficou emocionada de saber que Deus tinha trabalhado e usado uma outra pessoa para me colocar na fé. E me convidou para vir ao Ministério Mudança de Vida. E aí eu vim para cá em junho de 2018. E assim me impactou muito quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com a presença da Bispa Cléo, né? Uma presença muito marcante. E ela tem um magnetismo, uma coisa que eu fiquei impactada, porque eu não conseguia tirar o olhar dela. E à medida que ela foi falando a palavra, aquilo foi entrando dentro de mim de uma tal maneira que assim, eu saí daqui desconcertada, eu saí daqui, sabe, assim, perdida, porque eu falei, nossa, tudo que eu estava fazendo era errado. Nada disso não condiz com a fé que eu manifesto no Deus que eu tanto acredito, né? E aí eu comecei a vir às reuniões e a palavra, cada vez que ela falava, entrava dentro de mim assim muito grandemente. Tanto de uma vez que assim senti meu coração queimando, sabe? Eu falei, Deus está falando comigo, né? E assim comecei a botar em prática. Muito difícil para mim no começo, porque eu não era conhecedora da palavra, eu não lia a Bíblia. E quando eu comecei a ler, quando a bispa falou que a gente tinha que meditar na palavra de dia e de noite, eu comecei a ler de manhã, à noite, mas eu não entendia a palavra. Aquelas palavras não, eram confusas para mim. Mas eu comecei a tomar posse da palavra que ela me disse, né? Que eu tinha que pedir entendimento, sabedoria, né? Que Deus abrisse minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos e pedir para guardar minha boca, porque eu era muito impossível, eu falava sem pensar, né? Então, e Deus foi me ajudando, sabe? Eu fui começando a ler, a entender e tomar posse daquelas palavras, tanto no culto quanto com as colocações dela, né? Eu comecei a assistir pelo YouTube, eu ia para o trabalho ouvindo, eu voltava do trabalho e eu acreditei nisso, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu não era conhecedora da palavra.
Então, assim, como que eu não conhecia o que era certo, como que eu ia colocar na minha vida? Não era. Então, assim, eu comecei a colocar em prática aquelas palavras que ela colocou dentro do meu coração, da forma como ela explicava, aquilo, o entendimento foi se abrindo para mim. E aí eu comecei a colocar em prática. E eu vivia naquele momento, um momento de opressão muito grande no ambiente de trabalho, onde eu executava a minha atividade. Eu trabalho numa instituição hospitalar e eu era muito oprimida, né, por uma chefia muito difícil, né? E aí a palavra vinha vindo, né, que os inimigos iriam cair, que Deus iria fazer um banquete. E eu comecei a tomar posse disso. E eu comecei a ver o agir, o trabalhar de Deus. Né? Primeiro caiu uma chefia e a gente começou a ficar contente e assim, veio o final do ano, a gente passou ano novo aqui, quando eu ouvi a palavra Deus conosco, eu falei, Deus é comigo. Eu tomei posse daquela palavra, eu falei, Deus é comigo, Deus vai tirar a gente dessa opressão, dessa situação. Quando foi no começo do ano, a outra chefe caiu, só que eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi colocar em prática o perdão, né? Então, eu fui até essa pessoa que nos oprimia grandemente, a mim e a essa colega de trabalho que me trouxe aqui e disse para ela, vamos comprar um livro da Bispa Cléo e vamos dar para ela. Vamos mostrar que a gente vai pagar o mal com o bem. Né? A gente fez uma dedicatória para ela, entregou em mãos, a gente viu desmontado o inimigo, né? E aí a gente tomou posse, né, de que nós estávamos ali naquela instituição com um propósito. Deus nos colocou naquele lugar. E que nós teríamos que ser as representantes, né, do trabalho do Senhor naquele lugar. Nós trabalhamos com pessoas muito oprimidas, escravizadas pelo inimigo. E aí a gente tomou posse, né? Vamos ser a diferença, vamos ser bênção na vida dessas pessoas, né? E começamos a trabalhar em cima disso. E hoje a gente viu o nosso ambiente mudado. Nós cremos que Deus está fazendo uma grande obra naquele lugar, plantando pessoas, não só como eu e ela, mas tem trazido outras pessoas. E a gente crê nisso, né? Que Deus tem um trabalho muito grande naquele lugar. Eu tenho orado grandemente a Deus e agradecido pela bênção que Ele nos deu, né, de podermos fazer essa obra naquele lugar, colocar as nossas mãos e os nossos pés naquele lugar e transformar em bênção a vida daquelas pessoas e pedir que o justo, aquele que for justo, que se levante daquele lugar. E assim Deus tem feito me fazer crescer na fé. Eu tinha colocado projetos, né, nos projetos de conquista no início do ano eu coloquei alguns projetos que eu gostaria, né, e dentre eles para que Deus me ajudasse, né, que eu não queria viver de emoção, eu queria viver da fé. Né, e Deus foi trabalhando comigo dia a dia e eu fui tomando posse das palavras e lendo e colocando em prática tudo aquilo que eu aprendia na palavra do Senhor. E aí quando foi em abril, Deus colocou no meu coração que eu deveria me batizar e eu senti no meu coração. E eu me batizei e fiz essa aliança com o maior amor do mundo, com Jesus. E entreguei minha vida realmente a Ele, né? Tenho me colocado na posição de obediência, como tem sido dito na palavra. Me colocado na posição que Deus espera de mim, porque eu não quero só pedir bênçãos, né? Eu quero me colocar na posição de receber, né? De fazer a obra do Senhor, porque não é só receber que nós temos que fazer, nós temos que realmente realizar, sermos transformadoras, né? Sermos o que Deus espera de nós, né? Sermos o exército dele para pregar a palavra dele. Então assim eu tenho colocado na minha vida e Deus tem realizado coisas maravilhosas. Dentro dessas questões que a senhora colocou, a senhora obteve um livramento, a conquista do carro e pessoas, almas que a senhora tem trago para o ministério depois que a senhora tomou posse dessa palavra e resolveu praticá-la, não é verdade? É verdade. O livramento foi durante esse período onde acredito que Deus tenha querido me mostrar o grande poder dele. Eu vinha de um banco, eu estava indo para a minha residência, já era próximo do meu horário de trabalho, e quando eu estava descendo essa rua, tinha um senhor subindo com uma moto e logo veio uma moto em seguida, que estava acontecendo um assalto.
E eu presenciei com arma de fogo, e eu fiquei parada com o meu carro na posição inclinada da rua, observando tudo, como se eu estivesse num filme. E de repente eles montaram nas motos e vieram na minha direção. E eu lembrei da palavra que a bispa tem nos ensinado: clame o sangue de Jesus. E eu clamei. E assim, milagrosamente, eles não me viram. Eles subiram, passaram por mim e não me viram. E eu assim, eu agradeço grandemente esse livramento, porque assim, Deus mostrou verdadeiramente o grande amor que Ele tem pelos filhos dele, né? Aqueles que o servem, que o obedecem e, né, que creem nele, na palavra dele. Eu criei. E eu quero dizer para as pessoas que os livramentos são muitos. Deus faz muitos livramentos. Esse é o que eu pude ver, mas eu sei que Deus faz muitos que a gente não pode ver. E eu quero que as pessoas creiam que verdadeiramente o nosso Deus, Ele está o tempo todo conosco, nos abençoando, nos guardando, né? Ele tem feito assim coisas maravilhosas, que eu posso ver e eu sei das coisas que eu não vejo, porque como Ele fala na palavra dele, felizes os que creram e não estão vendo nada. E eu não estava vendo nada, eu não estava vendo nada, sinceramente. Eu na minha vida, durante esse período, eu não estava vendo nada acontecer. Eu me sentia realmente num deserto, mas eu creio que Deus teve um propósito nesse deserto que Ele me colocou. Ele me colocou lá porque Ele queria que eu aprendesse, que eu obedecesse, que eu entendesse, eu que não era uma pessoa conhecedora da palavra. E assim Ele foi me moldando. Naquele vaso, exatamente como eu coloquei ainda agora, né? Foi me moldando e eu considero assim, que ele me fez um novo vaso e colocou flores em mim. E essas flores são a palavra dele, que me transformou e me tornou uma nova criatura. E assim eu fui tomando posse de todas as coisas que Jesus foi me colocando. E dentre eles, nesse propósito, eu fiz o pedido de a troca de um carro. Né, que eu tinha um carro já que estava bem usado e eu achava que deveria trocar. Inicialmente eu pedi um carro 2013 completo, mas depois eu disse, mas eu não posso pagar. Eu acho que eu não tenho condições de pagar. Eu estou pedindo uma coisa que sim, mas eu pedi a Deus para me dar condições, né? E depois eu pensei sobre isso, eu falei, não, mas espera aí, eu sei em quem eu tenho crido. Como é que eu estou pedindo uma coisa e depois eu estou pedindo uma menor porque eu acho que eu não posso pagar? Não, o Deus que eu sirvo é o Todo-Poderoso. É o dono da prata e do ouro. Então, Ele vai me financiar essa condição de eu pagar esse carro. Falei, não, estou mudando, é agora. Tomei posse da palavra. Eu falei, não, Jesus, eu quero um carro 2013 completo, que o Senhor me beneficie com as condições em que eu possa pagar. E Jesus, maravilhosamente, no mês de agosto, Jesus me deu esse carro 2013 completo, mais do que eu posso querer, porque Ele me deu um carro importado, sedã, cuidou dos detalhes do carro, muito lindo, assim, para mim foi um presente maravilhoso que Ele pôde me beneficiar e eu fiquei muito feliz. E logo em seguida houve um culto que a bispa, no dia 7 de julho, falando no culto sobre que o Negueb iria florescer. E eu tomei posse dessa palavra. Porque por eu estar num deserto, né, sozinha, lutando pela minha fé, mas assim, com muita força, com muita vontade, eu falei, o meu deserto vai florescer verdadeiramente. E na volta da palavra, às 15 horas, ela trouxe a palavra que o Negueb iria florescer na primavera. E isso ficou claro na minha mente. Eu falei, Jesus, o Senhor vai me dar essa vitória, é na primavera. Eu recebo, tomo posse e vou esperar por essa vitória. E fui crendo. E criei, nem contestei nada. Fiquei esperando. Quando chegou a primavera, eu novamente falei com Jesus. Falei, Jesus, eu tenho aniversário dia 16 de outubro. Eu vou fazer um propósito com o Senhor. Até o dia 17 de outubro, eu vou esperar por essa minha vitória, porque eu creio que ela vai vir para mim. No dia 6 de outubro, a bispa fez um culto, onde ela, na palavra, ela falou que assim, aquilo que você acha impossível vai acontecer, Deus vai dar a sua vitória. Eu falei, é minha.
É a minha vitória que chegou. Glória a Deus, Jesus maravilhoso. A minha vitória era uma questão que eu entrei com um pedido na justiça e há 2 anos e eu recebi 3 negativas. A última foi agora em janeiro, mas eu não desisti. Mesmo as pessoas dizendo assim, não, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir sim, porque o Deus que eu sirvo é o Todo-Poderoso. Eu sirvo a Ele e eu creio no Deus que eu sirvo. E eu vou ganhar essa vitória, os outros não vão ganhar, mas eu vou ganhar. E eu tomei posse dessa palavra e quando foi no dia 16 de outubro, no dia do meu aniversário, pela manhã, ao abrir o celular, eis que eu me deparo com a mensagem do advogado dizendo que eu tinha ganhado essa vitória, que a vitória era minha. E em nome de Jesus eu recebi aquilo que eu tanto esperava. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo. E eu quero dizer que, assim, vale muito a pena crer nesse Deus. Que a gente seja obediente, que a gente realmente tome posse da palavra, seja algo transformador para a sua vida, né? Foi para a minha, então eu acredito que vai ser para a vida de muitas pessoas. Algo que, assim, eu achava impossível. Né, isso aconteceu, eu sofri muitas batalhas, o inimigo trabalhou grandemente para que eu não chegasse até onde eu estou até hoje. Né? Eu sofri muitas lutas, mas eu criei no Senhor Jesus. E eu estou aqui para mostrar que verdadeiramente Deus transforma, Deus muda, mas a gente tem que querer, a gente tem que estar na posição de receber aquilo que Deus tem. As promessas, como a bispa tem nos ensinado, estão aí, mas a gente tem que se colocar, a gente tem que querer a mudança e nos transformarmos.